Oi, Oi, Carla, boa noite, tudo tudo bem? bem? Tudo, e você? Bem, Tá me escutando? Eu tô de fone também. melhora, né? Super bom. Que É um musiquinha prazer ter boa, você hein? aqui com gente. Você sabe que quando eu comecei a fazer as lives da Forbes, no auge da quarentena de 2020, mesmo diante de um momento complicado, desafiador e triste que a gente vive, eu colocava uma música para que a gente lembrasse que, apesar dos pesares, a gente precisa continuar mantendo o astral, precisa continuar mantendo o pensamento positivo, que a gente vai superar isso rapidamente. Oi, Oi, Andréia, tudo bem, gente? Tudo é um bom? prazer tê-la aqui conosco. Prazer meu, prazer meu. Ó, você tá toda chique, arrumada e eu vim de roupa da CIMED para prestigiar a nossa Ó, eu equipe de botei até batom vendas. vermelho para dar um. Tá linda. Obrigada, você Vamos também. falar, essa é a primeira vez que a Andréia está fazendo live, é uma grande honra tê-la estreando nesse espaço conosco. A Carla já faz isso todos os dias, eu fiz bastante, principalmente no ano passado. É sempre um prazer conversar com pessoas incríveis como vocês, mulheres incríveis como vocês. Então, sinta-se em casa. Depois que você fizer hoje, você vai ver que é o maior barato e vai querer fazer mais vezes. Essa é a primeira de Tá muitas, eu não bom. tenho dúvida disso. Acho que você vai ter um Obrigada. problema, viu, Camarote? Porque duas mulheres juntas. Eu sou bendito ao fruto, mas vai ser uma conversa leve, descontraída, como são todas as nossas Forbes Lives. Então, eu queria dar mais uma vez boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aqui. É um grande prazer poder compartilhar do tempo de vocês. E a gente convida hoje duas mulheres incríveis, com histórias incríveis, que fazem parte da lista que saiu na nossa última edição da Forbes. Para quem ainda não leu, eu sugiro que o faça. A lista das mulheres de sucesso, esse ano ela mudou de nome. Até ano passado essa lista chamava a lista das mulheres mais poderosas do Brasil, que era uma tradução literal do nome da lista nos Estados Unidos, Most Powerful Women, mas a gente confabulando, inclusive com a colaboração da Donata, que tem uma coluna desde o ano passado, que chama Mulheres de Sucesso. Aqui é a coluna da Donata. A gente resolveu renomear essa lista até para que ela esteja muito mais próxima das mulheres que fazem esse Brasil ser o que é e que não tem aquele gap, para ser uma mulher muito poderosa eu tenho que estar num outro patamar. Mulheres de sucesso podem ser todas vocês e nós temos duas representantes aqui dessa lista. Eu queria dar mais uma vez boas-vindas a Andréia e a Carla. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, é Obrigada, um prazer. prazer. Bom, vamos começar a nossa conversa. Começar por ordem alfabética, que fica mais fácil para eu não me perder aqui na cola que eu recebo das nossas editoras, que, a propósito, mais de 80% da Forbes é formada por mulheres. Nós, homens, somos minorias. Eu confesso que eu gosto muito de trabalhar com mulheres. Elas são super responsáveis, elas são muito cuidadosas, elas são hands-on. E essa cola aqui eu recebi de duas mulheres a propósito. Então, vamos lá. Andréia Pinheiro, natural do Ceará, sócia e Managing Director do Banco de Investimentos BR Partners desde 2009. Andréia é formada em Administração de Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado, com MBA em Finanças pela Stern Business School da NYU, New York University. Um ponto em comum entre as duas que a gente vai já ouvir, mas eu já vou antecipar, as duas seguiram carreira nas áreas empresariais das suas famílias, portanto, elas são segunda e terceira geração. A trajetória da Andréia vem desde a infância, nascida numa família de banqueiros, sempre se interessou pelo trabalho e acabou se tornando uma vocação e acabou se tornando uma profissional do ramo. Ela assumiu o banco da família, o Banco BMC, no ano 2000, e a instituição depois foi comprada pelo Banco Bradesco, em 2007. Ela passou 2 anos trabalhando no Bradesco, como diretora responsável pelos consignados, ela vai falar um pouquinho mais disso. Em 2009 ela saiu para um sabático, mas não demorou muito, ela se sentiu motivada a voltar para o que ela sempre gostou de fazer, que foi trabalhar no mercado financeiro.
A Carla, você é daqui Eu de São sou de Paulo São mesmo? Paulo, sou. Família do meu pai é mineira, mas eu já nasci em São Paulo. Carla Felmanas, diretora, sócia, vice-presidente do Grupo CIMED, trabalha junto com o irmão dela, que vocês conhecem, quem nos acompanha aqui na Forbes, o João Adib. Trabalha na empresa há 29 anos, é uma empresa familiar, é um grupo muito grande de primos, tios, avós, que juntos têm o maior conglomerado da indústria farmacêutica brasileira, mas lá no ano de... Qual é o ano, Carla, que seu pai desmembrou do grupo e foi... Seu avô, na verdade, né? Na verdade, meu pai formou a primeira indústria com meu avô e em 1978, quando a minha irmã nasceu, ele saiu da União Química, que é essa agora do Sputnik, que está bem na mídia, da vacina, e aí ele comprou um laboratório pequeno e foi seguir carreira sozinho, sem os irmãos, e foi super assertivo. E aí crescemos bastante, estamos aí no mercado, disputando lado a lado com os meus tios. Somos familiares, concorrentes e muito amigos. Isso é muito legal. A gente vai ouvir daqui a pouco também as vitórias da Andrea e BR Partners esse ano de 2020, mas eu queria começar fazendo uma pergunta para ambas, que isso é uma das coisas que mais me chama a atenção. Quando a gente fala de perfis de pessoas de sucesso, não é que não existam, existem várias e vocês são exemplos disso, mas a gente costuma ver menos e menos herdeiros, segunda, terceira e quarta geração, seguindo os negócios da família e não só isso, tendo sucesso nos negócios da família, né? Tem aquela história antiga que não é verdade, mas o ditado popular costuma dizer que pai rico, filho nobre, neto pobre, e pelo visto vocês estão aí para desfazer esse ditado, porque uma é segunda geração, a outra é terceira geração. Como é que é para vocês, que nasceram em grandes grupos, um banqueiro e outra indústria farmacêutica, tiveram esse drive, que às vezes é incomum em herdeiros, de continuarem tocando seus negócios, de continuarem expandindo negócios, aumentaram um negócio que já foi da família, e principalmente sendo mulheres, né? Ambas num mercado que é extremamente masculino, uma no mercado financeiro, o outro no mercado farmacêutico. Como é que é para vocês? Da onde veio esse drive? Podem começar de ordem alfabética. Andréa, começa você. Eu acho assim, Camarote, que eu nunca nunca tive outra opção. Eu sou de uma família que leva muito a sério o trabalho. Meu pai sempre foi uma pessoa que trabalhou muito, minha mãe é uma pessoa que trabalhou muito. Então eu tive esse exemplo dentro de casa de pessoas que trabalhavam. E meu pai, eu não sei por algum motivo, desde muito cedo ele identificou em mim o interesse, talvez, ou querer agradar o pai. E desde pequenininha que ele falava: quando você crescer, você vai ser banqueira. Quando você crescer, você vai ser banqueira. Então, para mim já era assim uma coisa meio dada que era isso que eu ia fazer, né? Óbvio que ali na adolescência eu questionei um pouco se era isso mesmo, pensei em outras coisas, mas acabei sendo incentivada, eu acho, pela família por assumir responsabilidades nessa área. E eu comecei a trabalhar, né, antes de eu ir para os Estados Unidos, eu comecei a trabalhar bem júnior no banco. Então eu comecei assim, o meu primeiro emprego no banco, eu acho que eu tinha 18 anos e eu era assistente da assistente do meu pai. Era assistente da secretária do meu pai. Entendeu? Então, assim, eu acho que foi uma oportunidade incrível começar de baixo, né? Então, depois eu fui passando por outras áreas que são essenciais, né, para o que eu faço. E para de crédito, eu fiquei muito tempo, depois eu fiquei um pouco na mesa. E aí depois eu resolvi fazer mestrado, porque aí eu queria saber quem é que eu seria, né? Como é que seria eu em outras circunstâncias. E aí acabei indo fazer mestrado nos Estados Unidos e acabei seguindo lá também carreira de banco, né? Porque eu acho que é um pouco... Eu sou quarta geração, na verdade. Então é um Você é pouco quarta de... geração. Que Uau! Quarta legal. geração. Então é um pouco de... Sei lá, eu acho que eu me senti sempre incentivada a ser o máximo que eu poderia ser, né? Minha mãe sempre foi uma mulher muito batalhadora e meu pai é um cara que sempre me incentivou. Eu acho que foi por aí. Foi por aí que eu escolhi essa carreira que não era tão óbvia na minha geração, né? Hoje, graças a Deus, é uma carreira bem mais óbvia para muitas meninas.
Mas a minha geração não era uma carreira tão óbvia. E você, Muito Carla? legal. Eu brinco com eu e meu irmão, a gente brinca que meu pai foi meio que trabalho escravo, porque apesar da empresa já ter vindo de outra geração, a gente vem de uma família muito humilde. Então, quando ele optou em separar, né, dos irmãos e conseguir uma carreira e seguir uma carreira sozinha, ele realmente colocou toda a família para ajudar. Então, minha mãe, que a princípio não trabalhava, começou a ajudar ele na parte da manhã enquanto a gente estava na escola, e a gente começou muito cedo. Então, meu irmão com 15 já entrou para a área comercial, eu comecei com 17, e meu pai sempre foi assim, nunca deu muita moleza, sabe? A gente nunca na empresa foi tratado como filhos, né? Muito pelo contrário, ele sempre exigiu muito e sempre nos permitiu fazer muito. Então, acho que um pouco do que a gente se tornou hoje, sem dúvida nenhuma, eu devo muito a ele, a educação que ele nos deu, a minha mãe, que também era uma super líder muito querida e que hoje já é falecida, fazem 12 anos que minha mãe nos deixou, mas eu e o João Dib, a gente construiu um legado com muito trabalho. Então, a gente começou muito cedo, né, lá atrás, acho que meu pai, apesar do meu pai ter iniciado a empresa, acho que muito do que é a empresa hoje vem muito da nossa gestão de trabalho e da permissão que o meu pai nos deu, que é muito difícil. Acho que um empreendedor nato como meu pai, é difícil ele poder sair da empresa e deixar os filhos tocarem a empresa. Então, acho que meu pai, ele é extremamente inteligente, porque ele soube sair na hora certa, de deixar de ter sócios, né, dos irmãos, porque a família foi crescendo, e soube permitir também de a gente assumir o nosso momento e fazer a Cimed crescer como ela cresceu. Então, a gente é muito grato a ele, eu e o João Dib, sem dúvida nenhuma, está presente na nossa vida. Hoje, ele não trabalha mais na empresa, já desde que minha mãe faleceu, ele se afastou bastante, mas é nosso super conselheiro. Aí a gente está, pelo menos uma vez por semana, tem um almocinho com ele lá na casa dele para trocar ideia de futuro. E acho que vem muito da nossa personalidade e a vontade de fazer vem muito dele. Muito legal ouvir a história de vocês duas, mas eu tenho que discordar em algum momento que o incentivo paterno e materno não é suficiente para seguir a vontade dos nossos pais, né? Então, meu pai era um piloto, não que ele tenha feito nenhuma pressão, mas invariavelmente a conversa acabava em aviação. Tanto que o meu irmão caçula é comandante, é piloto de avião. Eu cheguei a fazer em algum momento aeroclube, só que eu descobri com muito pouco tempo que aquilo não era a minha praia e eu costumava brincar, se eu tiver que ser piloto de avião, vai ser do meu jato lá no futuro. Eu tinha uma veia empreendedora desde cedo. E o meu irmão seguiu carreira, é piloto há mais de 20 anos, super feliz, realizado. Então, eu quero discordar de vocês. É sim importante o incentivo, o empurrão, o trabalho escravo, começar de baixo, assistente da assistente do pai, mas é um drive pessoal de vocês, que se não fosse isso, vocês poderiam ser arquitetas, vocês poderiam ser donas de sim. loja, vocês poderiam ser, enfim, empreendedoras em outro ramo. Pode ser, mas é que eu acho que no meu caso, a indústria farmacêutica é uma indústria que ela abrange vários ramos. Então, você quer trabalhar no marketing? Tem. Quer trabalhar no financeiro? Tem. Quer trabalhar na produção? Tem. Quer ser vendedor? Tem. É muito ampla as atividades, né? Então, acho que facilita um pouco. Tanto é que grande parte das indústrias, hoje a gente tem as grandes indústrias são brasileiras, né, formadas por famílias ainda no comando. Então, acho que eu tenho um véizinho assim meio enraizado assim do negócio por conta disso. Como é que foi o desafio que ambas devem ter enfrentado? Obviamente numa menor escala, porque apesar de terem começado de baixo, vocês estavam dentro dos grupos que pertenciam à família de vocês. Mas, por exemplo, Andréia chegar numa reunião de conselho que devia ser muito provavelmente a única mulher. Você chegar numa planta produtiva, num cargo de comando, onde majoritariamente você tinha homens ali. Como é que é navegar nesse mundo, principalmente quando vocês começaram, alguns anos atrás, vocês bem mais novas, e num mundo diferente do que a gente vive hoje, onde a equidade é muito importante, onde direitos vêm cada vez mais sendo cobrados para que sejam iguais, de remuneração, de posição, enfim. Como é que foi navegar nesse mundo? Eu acho que quando eu voltei, quer dizer, mesmo nos Estados Unidos, né, trabalhando nos bancos de investimento, 90% das minhas reuniões eram reuniões masculinas. Eu tenho uma sobrinha, que é uma sobrinha de coração, que chama Jojo Noronha, e hoje ela é presidente da Kraft Heinz para norte da Europa. Ela é bem jovem, não tem 40 anos ainda. E outro dia ela escreveu uma coisa que eu achei muito legal no Insta dela, no LinkedIn.
ela falou que quando ela começou e ela era a única mulher na sala, ela se sentia muito especial, né? Porque você se sentia, pô, olha, eu consegui estar aqui, né? Eu reconheço esse sentimento lá no começo. Mas com os anos, em vez de sentir-se especial, ela começou a se sentir solitária, entendeu? Então, eu acho que a falta de mulheres, né, faz com que a gente se sinta um pouco solitária, mas cada vez menos. Quando eu comecei, assim, quando eu voltei para o Brasil, eu fui participar, acho que não sei se era do conselho da Febraban. Eu sentava numa mesa com todos os banqueiros do Brasil. Eu tinha 35 anos e eu era mulher, a única mulher da sala da Febraban. Oh, e Febraban. Febraban. E depois disso, na BBC, que hoje eu sou conselheira da BBC, que é a Associação de Bancos Médios, eu era a única mulher. Hoje tem várias mulheres. A presidente da BBC é uma mulher. Entendeu? Então, isso evoluiu muito desde lá do começo da carreira. E eu acho que no começo, eu não sei o que a Carla sentia. Eu senti assim, olha, eu consegui, né? Talvez outras mulheres não conseguiram, mas eu fui em frente, eu estou aqui, eu me senti especial. E depois, eu hoje me sinto muito bem quando eu entro numa sala e eu vejo outra mulher. Eu tenho muitos clientes que são mulheres, porque meus clientes são empreendedores, né? Muitas clientes mulheres. E eu me sinto muito bem quando tem outras mulheres no paro. E a BR Partners, nós temos 6 MDs e 2 são mulheres. Então, a gente... Que legal. Muito legal. Muito legal. Conta de Eu, você, na verdade, Carla, como é que foi? eu tinha minha mãe já, né, que era um exemplo para mim trabalhando já na empresa. E então, meio que meu pai e minha mãe já dividiam a gestão da companhia. Então, depois que a gente começou a trabalhar, eu e o João Dib, a gente meio veio junto também nisso. Então, eu nunca senti essa questão, sabe, de homem e mulher, assim. Na verdade, eu não acredito muito nessa coisa eu acredito muito na competência, independente de qual que é o gênero. Então, não tem nunca tive essa preocupação por conta que, como eu também já trabalho numa empresa familiar, eu nunca tive essa pressão de que é homem ou de mulher. Mas eu tenho uma filha hoje adolescente de 22 anos e ela sempre, quando ela começou a me trazer a realidade desse mundo feminino, que eu nunca vivenciei na prática, eu falei, nossa, realmente eu não tinha parado para pensar nisso e acho que é uma coisa importante, sim, da gente levantar essa bandeira. Eu sempre tive meu espaço, acho que até pela minha competência, eu não ganhei ele de graça, eu falo isso, meu pai é de família portuguesa, então um pouco machista, então meio que meu irmão sempre nasceu para ser o rei, né, ou o João Adib, ou o cara, e eu tive que buscar meu espaço, eu não ganhei ele de graça, então eu tive que correr muito atrás dele. Então acho que a gente, mulher, a gente tem essa característica, sabe, de abraçar as mangas e fazer acontecer. Acho que a gente tem muita força de vontade e muito trabalho para chegar lá. E eu tive a permissão, óbvio, do meu pai e do meu irmão de permitir que eu ocupasse o espaço que eu ocupo hoje na companhia. Então, acho que como a gente tem uma gestão hoje, né, 50% feminina, 50% masculina, né? Então, eu até fiz com essa história da Juliana, que é minha filha, que ela trouxe essa questão da parte feminina, eu acabei, putz, quer saber uma coisa? Eu vou fazer uma reunião com as líderes do grupo. Hoje, a gente é uma empresa de 34% da liderança feminina, então, a gente fez uma reunião com as mulheres para entender como é que elas se viam na CIMED, como é que era essa posição da mulher. E, para nossa surpresa, elas tinham um sentimento muito parecido com o meu, sabe? Que, assim, independente se a gente é mulher ou não, a gente está aqui pela nossa competência e vamos continuar lutando para isso. Antes de eu seguir, eu queria dizer para vocês que estão nos assistindo e acham que essa conversa pode ser muito boa para pessoas que vocês conhecem, tem aqui no canto inferior direito essa setazinha no formato de um aviãozinho. Você clica nela e você chama todas as pessoas que vocês acham que precisam ouvir essas duas mulheres contando o que elas estão contando. Não sou eu que estou fazendo. Não, não precisa. É quem está nos assistindo. Uma das nossas intenções com essas conversas aqui da Forbes é inspirar as pessoas, e nesse caso em específico, inspirar outras mulheres que estão aí se perguntando, mas será que eu sou capaz? Porque ouvindo elas falarem, não é que pareça fácil, mas é que elas conseguiram superar o que muito provavelmente na época não tinha essa nomenclatura, que é um negócio que eu ouço muito nas conversas que eu tenho em grupos de mulheres, que é algo chamado síndrome da impostora, né? Existe a síndrome do impostor, mas eu ouço muito isso
em conversas com lideranças femininas. E tem uma pequena explicação que diz que o que é o síndrome do impostor? No caso, o síndrome da impostora. Você se sente constantemente você sente que constantemente o que você faz não é suficiente. Então, você sabe que você está fazendo algo, mas você acha que aquilo não é suficiente. E muitas mulheres relatam que isso elas sentem pelo fato de elas serem mulheres. Elas acham que elas estão fazendo algo que está sendo mais eficaz do que um colega homem estaria fazendo, mas que ela precisa fazer ainda mais pelo fato de ela ser mulher. Então é muito bom ouvir vocês falarem que vocês superaram essa barreira de entrada e estão aí onde estão. Eu acho que isso pode ser muito importante para mulheres que estão nos ouvindo. Você sabe, Camarote, podendo dar uma... Desculpa te interromper, mas dando uma complementada nessa sua fala, quando eu me deparei com essa situação, né, do mundo feminino nos negócios, a gente foi olhar e a gente fez... A Juliana, minha filha, me ajudou a fazer uma pesquisinha e ela trouxe uma informação que é bem interessante, que ela fala assim que o homem hoje, quando ele se candidata a uma vaga, né, tem uma vaga de diretor na companhia, por exemplo. Então, ele não está preocupado quanto por cento ele já tem de skills para poder ocupar aquele cargo, né? Então, ele se joga na posição. Enquanto a mulher, ela tem que laticar um por um que está escrito ali para falar assim, nossa, eu posso ocupar esse espaço. Então, acho que é um pouco da mulher acreditar no potencial Concordo dela. totalmente, E não esperar, concordo totalmente, Carla. né? Não sei se você já deparou com esse tipo de situação aí também. Eu sinto muito isso. Eu acho que síndrome de impostor todo mundo sente numa fase da vida. Eu acho que uma hora você consegue superar isso, graças a Deus. Mas mulheres e homens têm características diferentes, mas mulheres têm características mais masculinas e homens têm características mais femininas. Então, não é necessariamente uma coisa preta e branca, tem muito cinza nisso. Mas a mulher, ela tende a ser mais cuidadosa, mais preocupada, enquanto o homem tende a ser mais agressivo, mais ousado, né? Então, eu acho que eu sinto muito quando eu vejo meninas, né? A gente contrata muitas meninas jovens, vindo das melhores universidades. Eu sinto que às vezes as meninas se colocam menos do que os meninos. Os meninos têm menos medo de errar. As meninas têm mais medo de errar. E eu até outro dia fiz um Zoom para um grupo de mulheres e eu estava falando isso. A gente tem que ter menos medo de errar, né? A gente tem que lutar mais por o que a gente quer. Porque às vezes isso acaba segurando você, porque você não quer promover quem é mais ousado, você quer promover quem é mais competente. Mas ninguém vai saber se você é mais competente se você não for um pouco ousado. Então você tem que procurar essa característica que é um pouco mais masculina, mas que é importante para a mulher ter em alguns setores mais que em outros, né? Eu acho que no meu setor, com certeza, é importante você achar dentro de você essa coragem, essa ousadia de falar e de se colocar e de dizer o que é importante para você e de pedir, né? E eu vejo cada vez mais isso aumentando. Pouco a ver com atitude, né? Então, acho que é Sim. isso. A gente tem que ter essa atitude de se jogar mais. Acho que essa Sim. é uma dica de ouro aí que nós estamos deixando aí para vocês, mulheres, que estão nos assistindo agora. Costumo brincar que as nossas lives têm que ser acompanhadas de bloquinho e caneta, porque saem muitos insights aqui. Depois a gente recebe algumas mensagens nos nossos canais, aqui no próprio Instagram da Forbes, de pessoas que falam: eu ouvi algo ali que era o que eu precisava ouvir nessa fase que eu estou passando da minha vida, seja ela qual for, e esse é o nosso intuito. Vamos falar um pouco das empresas que vocês representam, das quais vocês são sócias, e do enorme sucesso e legado que vocês estão construindo. BR Partners em 2020. O que é o BR Partners? É um banco independente de investimentos e em 2020 ele encerrou o ano com seu melhor desempenho em mais de 10 anos de história. Ano passado, a Andrea, seus sócios e sua equipe fecharam 33 transações em um volume total de negócios acima de 100 bilhões de reais. Entre os clientes do BR Partners estão Vivo, Petrobras, Grupo Pão de Açúcar, BNDES, Eletrobras e Telefônica. O foco principal da instituição é fusões e aquisições. A empresa liderou o ranking na categoria fusões e aquisições da Bloomberg
Mega Market 2020, competindo com bancos nacionais e internacionais, e recebeu o prêmio Euromoney de melhor banco de assessoria financeira da América Latina. Parabéns, Andréa. Como é que foi, no meio de todo esse ano extremamente desafiador, vocês quebrarem recordes, ser o melhor ano da existência do banco? A que você deve esse desempenho? O nosso business começou como um business principalmente de M&A, mas hoje 40% da nossa receita também vem do business de dívida, né? A gente faz muitos CRIs, muito FIIs, nós somos o número 1 em CRIs, nós somos o número 3 em FIIs pelo ranking da Ambima, e nós fizemos mais ou menos 30 deals ano passado nessa outra área. Então, ao todo, foram mais de 60 deals feitos entre dívida e fusões e aquisições. Eu acho que a gente conseguiu se posicionar muito bem, né, no Brasil. Porque muitas vezes, quando você contrata um assessor, você quer ter certeza, assim, o M&A é provavelmente o deal mais importante da vida de uma pessoa, o negócio mais importante da vida de uma pessoa. Eu passei por isso na minha pele quando eu vendi o banco do meu pai. Né? Então, nós não estamos falando aqui de vender um carro, de vender um apartamento, nós estamos falando de vender uma história, né? Eram 3 gerações que tocavam o banco. Mesma coisa da CIMED. Você está falando de trazer um sócio para dividir uma coisa que é muito importante para você. Então, você precisa ter do seu lado alguém que você tem uma relação de confiança muito forte. E uma relação que você sinta que está amparado o tempo todo. Então, acho que um dos diferenciais da BR Partners é ser independente. Então, quer dizer, nós não fazemos crédito, a gente olha o cliente, às vezes, por 4, 5 anos antes da gente ter o primeiro FII, né, o primeiro resultado do cliente, porque a gente só ganha no sucesso quando há um deal. Então, a gente está disposto a acompanhar o cliente e pensar o futuro do cliente da melhor maneira, como já fizemos com muitas empresas. Temos várias empresas que nós já fizemos mais de 10 deals, né, que acompanhamos em diversos momentos. Outra coisa é que a gente coloca gente sênior em todas as nossas operações. Quando você está fazendo uma operação que é a operação da sua vida, por mais que a pessoa júnior seja até assim, um gênio, tenha feito Harvard, você quer sentir que tem na mesa alguém que tem um pouco de experiência de vida, ou alguém que tem um pouco mais de maturidade, né? E eu acho que isso aí também é um diferencial nosso. Todos os nossos deals tem pessoas, tem um dos MDs envolvidos sempre, e a gente não envolvido assim por cima, a gente está realmente muito envolvido. Eu acho que esses são os grandes diferenciais da BR Partners. O mercado é um mercado que cresce, o mercado de M&A no Brasil é um mercado que cresce, o mercado de dívida no Brasil é um mercado que cresce, né? E a gente cresce muito junto com esse mercado também. Quando o mercado de IPO, que foi muito forte, ele é impulsionado, e muitos deals de IPOs acontecem, acaba gerando muitos deals de M&A. É o que você pode ver, por exemplo, no setor de saúde. Você vê a Apvida, Notre Dame, Redditor, eles estão gastando o dinheiro que eles captaram. Então, tem hospitais sendo vendidos, seguradoras sendo vendidas. Então, muita coisa está acontecendo no mercado. Juros baixos ajuda isso. Então, é um momento muito bom, é um momento muito feliz para os bancos de investimento. Que bom, parabéns. Viu, Andréa? Porque o mercado Obrigada. é super competitivo, né? Super competitivo. Quando as pessoas perguntam para a gente, mas você tem medo desse competidor, daquele competidor? A gente já foi criado num ambiente extremamente competitivo. Os nossos concorrentes são muito competentes. A gente está competindo com gente de altíssimo nível. Então, ainda bem, né? Isso que faz a gente crescer, né? Então, a gente tem que dar muito para poder se diferenciar, né? Tem que se doar muito para poder se diferenciar. Parabéns. Parabéns, obrigada. É muito legal ouvir os meandros do banco de investimento e eu nunca tinha parado para pensar que faz todo sentido. O mercado de IPO aquecido, para vocês, soa como música, porque o principal motivo de um IPO é angariar recursos para crescer o negócio, seja através de crescimento orgânico, mas muito mais facilmente através de aquisições e fusões. É o que a gente tem visto, como você bem exemplificou, no mercado de saúde, né? Os grandes conglomerados de saúde estão comprando os seus concorrentes menores para fazer isso se transformar nos grandes grupos que a gente tem hoje. Falando um pouquinho da CIMED agora, 5.000 colaboradores,
Portfólio é formado por OTCs. Para quem não entende o termo, OTC é aquele remédio que você compra do balcão sem a necessidade de receita médica. 65% da produção são formados por OTCs, 25% por genéricos e o restante dividido entre higiene, beleza e suplementos. A CIMED é líder no mercado brasileiro de OTCs, ou seja, já expliquei, são os remédios que são vendidos no balcão sem a necessidade da receita, da qual detém 15% de market share e cresce 14% ao ano. Crescimento chinês em, Carla, terceiro lugar no mercado brasileiro geral em unidades e um crescimento de 18,2%. Eu vou precisar te corrigir, viu? Porque 14 é o mercado, a CIMED cresceu 35%. Olha, parabéns. Meninas que mandaram a cola. Correção no número. A cola tá boa. No mercado brasileiro de genéricos, com crescimento de 31,4% em unidades. Vou falar aqui um pouquinho do faturamento. Eu me lembro que foi uma campanha que vocês lançaram do 2B20. Crescimento de 18% em relação a 17%, 23%. O crescimento de 19% em comparação a 18%, 25%. Em 2018, faturamento de R$1 bilhão e a estimativa para 2020 é um crescimento de 25%, chegando a 2 bilhões. Esse número, então, já foi corrigido, né, Carla? Isso. E agora nós já estamos rumo aos 4 bi. Estamos focados nisso. Parabéns. Conta como é que foi o ano. Como você mesmo falou, eu tenho um irmão que é fly now, né? Então a pessoa chega nos 2 bi, já está pensando nos 4 bi e a gente, ó... Isso aqui nem eu, como o pessoal lá do site da Forbes. Ano passado, a nossa operação digital, o nosso online, cresceu 65%. No primeiro trimestre, já está desenhando aí um crescimento de double digits, de mais de 15%. E aí, embalado nessa velocidade, eu falei, ok, pessoal, a gente vai ter que bater 120% até o fim do ano. Uau! É isso aí. Não espero que vocês façam um milagre. Mas você está de parabéns. É óbvio que a gente vai ter que trazer mais equipe, mas é 120%. Não pode olhar para 30%, 60% e falar isso está legal. Tem que ir para o 120%. Se tem oportunidade, né? O que a gente fala muito na CIMED, a gente brinca que quem tem limite é município. A CIMED não tem limite para crescer. Então, essa questão de orçamento, óbvio que é importante, que guia a companhia, mas o que tem de oportunidade, gente, esse Brasil é muito grande, é o Brasil cheio de oportunidade, e a gente quer poder abraçar todas as oportunidades que estão aí. Então, a gente solução de funding está aqui na janelinha ao lado. Vai falar, né? A gente vai falar, com certeza. Como é que foi esse ano de 2020, um ano super desafiador? Por exemplo, eu conversando com você e com o João, uma curiosidade, um dos principais produtos de vocês, que era o multivitamínico, que era o remédio antigripal, desapareceu o número de vendas porque as pessoas não estavam mais adoecendo. Ninguém mais ficou gripado. A gente tem um antigripal nosso, que o nome dele é Cimegrip, aí para quem não conhece, provavelmente muitos já devem ter usado. E aí com essa história de que estava todo mundo super protegido, álcool gel, máscara e sem contato com as pessoas, ninguém ficou gripado esse ano, né? Foi um ano super atípico. Então a gente é muito forte na nossa campanha de inverno, que é o item, que é o Cimegrip, que é o antigripal. A gente tem o Ciflogex pastilha, que é para pastilha de garganta. Tem o xaropes para tosse. Então, esse mercado todo sumiu esse ano, né? Em contrapartida, a gente já é líder em vitaminas. A gente tem a vitamina nossa, principal nome, vitamina nossa, o nome dela é Lavitan. E ela cresceu demais. A gente acabou surfando uma onda aí de uma necessidade de prevenção, de querer realmente estar com a imunidade em alta. A gente já é muito forte, a gente trabalha muito forte com as farmácias independentes, que são as farmacinhas de bairro. Então, com a história do centro fechar, com a história da gente estar mais em casa, as pessoas acabaram voltando para as farmácias independentes, que são as farmácias de bairro, e a CIMED é muito bem posicionada. Hoje a gente trabalha com um atendimento de 60 mil pontos de venda, para vocês terem uma ideia um pouquinho do nosso volume, que é bem diferente do mercado todo farmacêutico. Que hoje o mercado farmacêutico praticamente ele trabalha, 98% dele trabalha atendendo o distribuidor e o distribuidor que faz essa venda para as farmácias, né? E a CIMED trabalha direto, com atendimento direto. Então, no meio da pandemia, aí a gente já tinha um lançamento já
importante nosso, que foi o CDZSE. Estou até com ele aqui, ó, aproveitando, fazendo uma propaganda do produto. A gente manda a fatura Eu já estou depois, tomando a viu? vitamina que você me mandou. Obrigada. É isso aí. E aí esse produto é um produto que ele é específico para esse momento que a gente está vivendo agora. E aí a gente ter uma ideia um pouquinho a gente conseguiu positivar esse produto no primeiro ano de venda em 48 mil pontos. Ter uma ideia o quanto que a gente consegue avançar com o nosso time comercial. Então a gente vai meio dividido a nossa operação, né? Então quando você fala o que é a CIMED? A CIMED é 50% é indústria e 50% é distribuição. Então, a gente tem um propósito que é ser acessível. Então, a gente vive um Brasil aí de muita miséria, né? De muita pobreza. Então, eu falo que o nosso propósito é o que faz a gente acordar todo dia e continuar trabalhando com essa motivação, que é poder, eu falo, entregar um paracetamol para uma pessoa poder tomar um paracetamol, sei lá, custa R$ 1 a caixa do produto e não dormir com uma dor de cabeça. Então, para isso é o que faz a gente se motivar e estar com o nosso exército amarelo todos os dias na rua, inclusive de sábado, né? Acho que o Camarote sabe um pouquinho da nossa pegada comercial, que é forte. Então, sábado a gente está com a nossa equipe comercial todinha na venda e faz um diferencial enorme para nós. Nós não paramos nenhum minuto na pandemia, muito pelo contrário, a gente teve que se unir, trabalhar mais forte, mais presente para garantir colocar produto para a população brasileira, que não foi fácil, porque a pandemia está no Brasil inteiro, então a gente depende de insumos, né? O Brasil praticamente não produz nada de química no Brasil, então 98% do nosso insumo vem da Índia e da China, então foi um trabalho gigantesco da nossa cadeia de suprimentos para garantir que a gente tivesse como produzir nossos produtos, e aí foi esse o nosso segredo desse crescimento, com muito trabalho, muito esforço, e é isso aí. Você sabe o que você estava falando, me veio aqui um insight, eu acho que você vai ter que acrescentar mais um SKU nessa distribuição de 60 mil pontos de venda. A gente vai vender a Forbes via CIMED, porque a gente lançou recentemente, apesar do digital ter crescido bastante, o impresso continua sendo muito desejado por muitas pessoas. Eu leio muito no digital, gostoso, eu leio né? muito no mobile, mas isso aqui, a textura do papel, a qualidade da Forbes, minha aqui, modéstia tá à aqui parte, comigo. motiva a leitura. E agora, no meio dessa coisa de bancas fechadas, postos de venda fechados, nós colocamos, é a primeira revista que está disponível para entrega no RAP, por enquanto, em São Que Paulo. legal! E a receptividade foi enorme, porque as pessoas querem ler a revista, não necessariamente querem ser assinantes. Eu acredito que isso é muito no modelo de streaming. Quando nós três crescemos, a gente era obrigado a comprar um álbum, que não era nem CD na época, ainda era um LP, para ouvir uma ou duas faixas que nós gostávamos e vinha outras 12 faixas ali, porque você tinha que comprar o pacote completo. Acho que a assinatura funciona um pouco assim. Tem gente que assina a Forbes, graças a Deus, obrigado pelo business de vocês, mas tem gente que quer comprar especificamente a edição das mulheres ou o Under 30 e não quer ir na banca. Então o RAP explodiu, receptividade muito grande, mas eu acho que a gente vai vender via CIMED. 60 mil pontos de vendas não é nada desprezível. Estamos disponível, né? viu? Voltando aqui para vocês duas, tem um ponto em comum, vários que unem vocês, e tem um que é um movimento que a gente, inclusive, tem levanta um que você muito não sabe. Qual é? É verdade. Que a gente tem filhos amigos. Você acredita que coincidência? Nossos filhos são super amigos. E vocês não sabiam? Não. Não. Eu soube quando a Forbes saiu e o meu filho falou: olha, a mamãe do meu amigo também está aqui. Essa é uma outra função da Forbes, fora levar informação de qualidade, é conectar pessoas que estão conectadas na segunda e na terceira geração e não sabem. Porque filho grande, né? Vai fazendo amizade, você não liga para a mãe para Você não perguntar, é. né? Não dá, né? Menino de 18 anos, né? Então, fora mais esse laço que une vocês, vocês têm uma preocupação e um envolvimento muito grande na área social. Esse é um tema que eu costumo dizer lá dentro da redação. A gente tem uma vertical chamada Forbes ESG. A gente é muito feliz do nosso nome, as últimas duas letras C ou S. Então, a gente adicionou um G, ficou Forbes ESG já na marca, que é o envolvimento com environment, com sustentabilidade, com governança. E falando aqui um pouco da BR Partners, tem uma aspas da Andrea que diz que esse trabalho social
ela atua muito na área de educação, em parceria com a Associação Parceiros da Educação, e a BR Partners adotou 2 escolas públicas para doação de fundos. Você disse aqui que esse trabalho social emociona muito você e que realmente essa é a solução para diminuir as enormes desigualdades que existem no Brasil, e principalmente na educação. E a CIMED, na pessoa da Carla, tem também o Instituto Cláudia Marques, de Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos... Não, não é esse. Filantropia. Vocês fizeram, ano passado, uma mudança na linha de produção de vocês, que nunca produziram álcool e gel. Não. E você, pessoalmente, se envolveu na mudança da linha de produção para produzir álcool e gel 70%, que foi distribuído para prefeituras, para ONGs e para outras empresas. Quer dizer, parabéns. como é essa preocupação de vocês com o social e o quanto disso toma o tempo de vocês? Porque é muito legal ganhar dinheiro, as pessoas, empreendedores fazem isso, empresários fazem isso, mas é muito importante ver que cada vez mais existe essa necessidade de give back. Como é que surgiu isso em cada uma de vocês? Eu acho que você chega num momento na vida que você sente que precisa fazer um pouco mais, né? Além da Parceiros, eu também estou envolvida na Endeavor e sou diretora da Bienal. A Bienal é uma instituição fantástica, porque 1 milhão de pessoas passa pela Bienal de graça, né? E eles têm um programa educacional muito legal também. Então, eu me interesso tudo mais que tem a ver com a educação, porque eu tive a oportunidade, na primeira escola que a gente adotou, de ficar muito próxima da diretora da escola, e assim, é muito bonito ver o amor e a dedicação e assim, o comprometimento que essas pessoas têm com essas crianças e que com muito pouco você pode melhorar muito o aproveitamento das crianças na sala de aula. Então, a Parceiros promove, por exemplo, Itaú é um grande parceiro da Parceiros e outras empresas, são muitas empresas que são parceiros da Parceiros, e através dela você consegue fazer essa diferença, essa pequena diferença, que é trazer tecnologia, trazer cursos. O maior custo que a gente tem é treinamento de professores. Entendeu? Então, eu acho que é uma coisa que me interessa muito. Eu quero cada vez mais me envolver em coisas non-profit, né? E a BR Partners também está com essa cabeça de ESG, olhando todos os aspectos, né? E vendo como é que a gente pode se tornar uma empresa ainda mais sustentável em todas as formas, né? Então, Dos fundos que vocês distribuem, Andréia, você tem dado atenção especial aos fundos que estão ligados à ESG? Andréia congelou um pouquinho para mim. Pronto, Oi, tá de voltei. volta. Oi. Você estava perguntando, eu não sei se você chegou a ouvir, que dos fundos que a BR Partners distribui, você dá um foco especial a fundos que têm uma pegada ESG? Ainda não. Isso foi uma coisa mais recente que a gente começou a olhar, e eu acho que todo mundo está olhando, né? Porque os investidores estão procurando oportunidades de investimento que sejam ESG. Então, a maioria dos fundos ainda não, mas é uma coisa que com certeza cada vez a gente vai ver mais. Legal. Muito legal. Fala de você, Carla. Como é que foi essa pegada do social lá na CIMED? Então, o que a gente faz? A gente acaba ajudando muito quem está em nossa volta, né? Porque eu acho que o universo nosso de necessidade no Brasil é muito grande. Então, a gente acaba ajudando a comunidade lá de Pouso Alegre, que é onde tem a fábrica. Então, a gente mantém, dentro da fábrica, a gente mantém hoje uma escola e a gente tem 150 crianças, que eu falo que eu acho que é a melhor escola da região. Então, foi minha mãe que formatou o primeiro grupo, então a gente cuida daquilo ali com muito carinho, muito amor mesmo. E tem mais uma outra instituição que a gente mantém 500 crianças, então, que é um projeto que nos enche de orgulho, que elas saem da escola pública e elas passam a tarde nessa comunidade enquanto os pais estão em aula. A gente tem outro projeto também, que vem o nome da minha avó, de parte de pai, que é o Projeto Zoé,
que são 18 crianças que a gente também mantém, que são filhos de pais e mães que estão em presidiário, estão presídios. Então, eles são órfãos, então que a gente mantém a educação deles e curso técnico até eles formarem, até eles terem 18 anos, e aí eles têm que sair dessa instituição. A gente fez na época da pandemia, a gente transformou uma linha nossa de produção, a gente chegou a fabricar mais de 1 milhão de frascos de álcool gel para fazer doação também, muito na nossa região também. A gente fez vários trabalhos com as nossas equipes comerciais de fazer parceria com as farmácias de doação de cesta básica. Então, conforme o número de pedido que o cliente comprava, a CIMED redoava metade daquele valor em cesta básica para a comunidade que atendia a redondeza da farmácia. Então, a gente trabalha muito próximo para poder ajudar quem está na nossa volta. Que eu acho que se todo mundo puder cuidar um pouquinho de quem está em volta de você, o Brasil vai ser diferente, com certeza, né? Concordo muito. Eu esqueci de falar de uma coisa que é importante, porque acho que vai até interessar para a Carla. A Sônia Hess criou um fundo chamado Donas de Mim também, que é para emprestar dinheiro para mulheres empreendedoras em comunidades carentes. Então, é formado por mulheres, eu sou uma delas, mulheres excepcionais, cada uma fez uma doação para movimentar esses empréstimos. Então, legal. Eu acho que vou te passar depois. Tá acho bom. Que vai ser uma coisa que é bem legal. Carla, assim, que eu acho que eu sempre tive uma coisa dentro de mim, assim, da necessidade de doar um pouquinho do meu tempo também, porque eu acho que a gente sempre ajudou financeiramente, né, desde a época do meu pai e da minha mãe, mas eu não tinha muito tempo para isso. Acho que a CIMED veio crescendo muito, precisava muito da minha presença, mas eu senti uma das coisas bacanas da Forbes, assim, que me despertou, até quando a gente almoçou, você perguntou, né, como é que estava sendo esse movimento, era muito novo, e agora, depois que a revista saiu, eu posso te falar, realmente me despertou esse movimento de poder estar mais presente, de entender o quanto que é importante a gente... Eu acredito muito na liderança, por exemplo, então, o quanto que eu posso contribuir com exemplos de crescimento, de valores, e eu acho que devo muito a você, viu? Vou ter que agradecer aí a Donata, a Taceira, minha amiga, que me ajudaram nessa indicação, porque realmente acho que eu vou ser, depois desse empurrãozinho, assim, acho que ele faltava, sabe, na minha vida, para poder me dispor também. Eu sempre tive isso um pouco aqui no meu coração, mas eu não tinha como parar. Mas agora meus filhos estão grandes, aí o meu filho menor está com 18 anos, então eu vou começar, além de estar participando financeiramente, doando um pouquinho do meu tempo também para tantas ações legais que tem aí pelo Brasil. Sabe que eu fico muito feliz de ouvir isso, porque quando eu lancei a Forbes há 9 anos atrás, obviamente, uma marca icônica, mais de 100 anos de história, reconhecida mundialmente como sinônimo de sucesso. Quem sai na Forbes são pessoas de sucesso. Eu tinha muito claro o que a Forbes tinha que ser. Eu morei muitos anos nos Estados Unidos e eu lembro que quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei muito impressionado de encontrar pessoas talentosíssimas, que quando eu perguntava o que você está fazendo, as pessoas me diziam que estavam estudando para fazer concurso público. Eu volto a dizer para os muitos funcionários públicos que nos ouvem, que nos assistem, nada contra o funcionalismo público, só que eu acho que, talvez pela minha experiência de ter vivido num país onde o empreendedorismo sempre foi muito enraizado na cultura, que foi nos Estados Unidos, me chocava ver que pessoas optavam pela segurança do funcionalismo público em detrimento à possibilidade de ser um grande empreendedor que iria construir legado, que ia gerar riqueza, que ia fazer parte do desenvolvimento da nação. E para que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu acho que lá atrás, quando eu decidi que o principal produto da Forbes seria contar histórias inspiradoras de pessoas de sucesso, é isso. Então, quando eu ouço você dizer, vou sair um pouco desse lado low profile, para me doar, para contar mais do que eu faço e incentivar mulheres e pessoas a fazerem o que eu faço, foi basicamente o que eu disse para a Andréia outro dia, numa conversa rápida que a gente teve, que eu falei, a Forbes está de portas abertas sempre que você quiser contar algo do mercado financeiro, de algo que você estiver fazendo. Eu acho que não é só sair na lista, essa relação continua existindo e a Forbes sempre será um veículo para vocês usarem como megafone para isso, porque eu acho que
Com isso, a gente vai Obrigada. fazer cada vez mais a roda, o círculo virtuoso, que é muito importante para o país rodar. É um prazer, André, é um prazer, Carla. A gente está chegando ao final da nossa Obrigada pela conversa. Eu queria fazer. oportunidade. É um grande prazer. Vocês merecem estar na lista, vocês merecem ter as histórias de vocês contadas e que a gente tenha mais e mais mulheres como vocês nas nossas listas e nas nossas editorias, nas nossas pautas. Tem outro ponto em comum que une vocês e que é uma pergunta que aqui e ali os experts do mercado fazem. Meados do ano passado, a imprensa noticiou a intenção da BR Partners fazer um IPO, o que tornaria a banca, o banco, no caso, o segundo banco independente de investimentos a figurar na B3. Falou-se de valores estimados de captação e que esses recursos seriam usados para aumentar a área de vocês de crise, de debt capital. E outro assunto que também fala-se muito é a CIMED, quando vai fazer um IPO, faz, não faz. Outro ponto que une vocês duas. Me fala um pouco como é que está essa história, André, e depois me diz quando é que a gente pode esperar o IPO da CIMED, Carla. Eu infelizmente não posso falar disso. Desculpa, esse é um assunto que eu não posso falar. Tá bom. Não acho, não é nada por agora, mas eu não posso falar. Tá bom. Carla, quais são os planos? A gente é muito assediado para isso, a gente trabalha provavelmente para isso um dia acontecer, e é o que a gente fala, João, a gente vai estar preparado, com certeza. A gente trabalha diariamente para a hora que aparecer uma oportunidade, a gente está indo. Não também mesmo, não sabemos quando, nem como, nem quando, mas a gente vai estar pronto e quando a gente for vai ser muito forte. Isso eu tenho certeza absoluta. A minha pergunta é muito mais do que uma curiosidade. Tá, Carla? Me contrata. A minha curiosidade é muito mais do que de cunho jornalístico. Eu sou um grande entusiasta do mercado de capitais. Eu fico muito feliz de ver que a Bolsa de Valores demorou 40 anos para ter 800 mil CPFs, pessoas, investidores individuais, pessoas físicas. Em menos de 2 anos já está caminhando para quase 4 milhões de investidores. Então, assim como eu disse e volto a dizer, cresci num mercado onde o capital faz parte da nação, né? O mercado de capitais nos Estados Unidos é algo muito estabelecido, a gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer e torço para que mais e mais a gente veja empresas crescendo, abrindo capital e ajudando a desenvolver o país. Quero dizer que foi um enorme prazer conversar com vocês duas, só reforça a tese de que a lista das mulheres de sucesso da Forbes super diversa, com mulheres dos mais variados ramos e ocupações, banco, farmacêutica, moda, terceiro setor. É um grande prazer poder ouvir vocês e tê-las aqui conosco. Obrigado, Andréia. Obrigado, Carla. Muito obrigada, fazer Carla. as considerações para quem está nos assistindo. Não, Quer falar? Eu só quero agradecer a oportunidade, como a Carla falou. Eu acho que a gente tem que sair um pouquinho da nossa casca e tentar entender que jovens mulheres precisam de role models, precisam ver que outras mulheres chegaram lá e que isso é possível. Nós somos mães, nós somos mulheres que têm várias coisas acontecendo na sua vida, são mulheres vaidosas, tenho certeza que tem vários interesses, né, inclusive filantrópico, mas a gente não abriu mão da nossa carreira e é possível. Né? Então, o que eu espero é poder inspirar mais meninas, principalmente para vir para o mercado financeiro e melhorar, tirar essa solidão de estar sozinha na sala. Tem mais meninas. Eu também Muito quero legal. agradecer, foi um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. É super um bate-papo super informal, né? Parece que a gente se conhece há um tempão, assim. E falar que mais legal do que sair na Forbes, para mim, foi poder receber o tanto de mensagem carinhosa que eu recebi do meu time da CIMED, dos meus amigos pessoais, dos meus filhos, do meu marido. Foi muito emocionante, porque eu acho que eu nunca parei para pensar, né, quem era a Carla, qual era o meu papel, sempre tive que correr atrás do meu irmão Fly Now, fazer as coisas acontecerem. E foi um reconhecimento, assim, tô com 46 anos, foi um super reconhecimento para mim, muito importante, muito legal poder
ter escutado de tantos amigos, assim, coisas bacanas, sabe? Assim, me fez muito feliz. E pode ter certeza que eu vou continuar fazendo muito mais, me motivou muito. Eu também fiquei muito lisonjeada. Parabéns mais uma vez a vocês. Obrigado a vocês que estão nos assistindo. É um grande prazer poder compartilhar essas histórias com vocês. A gente se vê numa próxima Forbes Live. E para quem não assistiu, essa conversa fica gravada no nosso IGTV e no YouTube da Forbes. Uma boa noite para vocês. Tchau, fiquem gente. bem, boa noite. fiquem com saúde. Obrigada. Obrigada, Tudo de bom, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.